Obrigado, doutora Luciana, pela introdução, agradeço muitíssimo. Parabéns, doutora Patrícia, pela palestra, excepcional. Fico feliz do interesse da doutora desculpa, gente, na minha fala. Estendemos cumprimentos aí a toda a assistência, também a todos os coordenadores, diretores, doutor Rafael Vanisca pela SDM, doutora André e doutora Cíntia pela Nadinha, também, aqui também estendo cumprimento ao Alex, né, ao Rabani, meu querido amigo, ex-coordenador, doutora Arícia, pela Escola de Políticas Públicas da PGM Rio, doutor Roberto, que não está conosco, mas pelo Seju de São Paulo, e ao nosso querido vice-presidente Paulo Salamone. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vou tentar ser um pouco direto ao tema, porque o tema é extremamente complexo e para 20 minutos a gente vai ter bastante dificuldade de conseguir tratar sobre todos os aspectos que eu gostaria. O tema é extremamente desafiador, né? Afinal, qual é o papel do advogado público no atendimento aí da ODS 3, né? Da questão relacionada ao desenvolvimento sustentável em matéria de saúde. O tema é extremamente extenso. A gente sabe aí como a Constituição e a jurisprudência se consolidaram em matéria de direito de saúde, né? A saúde lá como direito social, lá no artigo 6º da Constituição, como direito de todos, dever do Estado, no artigo 9.6, o que acabou desenvolvendo na jurisprudência o sentido lá, o princípio da solidariedade, como um princípio praticamente inafastável, né? Isso se consolidou em 2019, lá com o tema 793 do Supremo, né? É um assunto que não há mais margem para discussão em matéria de solidariedade, de acesso do cidadão à saúde através dos meios mais acessíveis possíveis, o que acaba tensionando os municípios, muitas vezes, de forma mais premente ou mais forte do que as demais esferas federativas. E isso gera uma série de dilemas, né, que são os dilemas que eu quero tratar aqui hoje, e qual é o que o advogado público pode fazer para tentar solucionar ou ao menos minimizar esses aspectos, né? Ele deve simplesmente se render aos argumentos ultrapassados orçamentários, por exemplo, isso, né, reserva do possível, ou ele deve também se render à padronização excessiva do Poder Judiciário em matéria de saúde, né? O que a gente vê que não tem solucionado a celeuma, pelo contrário, só tem ampliado a transferência do aspecto decisório em matéria de saúde do seu legitimado constitucional e republicano, que é a administração, que é o gestor eleito, para o Poder Judiciário, né, que não tem conhecimento sobre como funciona o orçamento público, como funciona toda a complexa carga organizacional que envolve a prestação de serviços públicos. A gente tem realmente que pensar em soluções, ainda que pareçam impossíveis, né, mais consolidadas possíveis, e a gente possa pensar em soluções alternativas. Eu uso o meu caso como exemplo porque quando eu propus o meu projeto de mestrado lá em 2015, ainda não havia, apesar do Supremo sempre ter sido muito sensível à questão dos municípios, do Estado em geral, com relação à sustentabilidade do sistema de saúde, ainda não havia, por exemplo, o tema 793, né? Naquela época eu propus a crítica ao excesso de padronização judicial e a falta de racionalidade na construção das decisões judiciais, parecia algo muito distante. E hoje, 10 anos depois, a gente vê que isso está cada vez mais em voga, né? Não temos o tema 793, temos o tema 1234, em matéria de fornecimento de medicamentos, então isso tem cada vez abrindo mais brechas de desenvolvimento de teses, considerando a dificuldade inata e relacionada ao Estado fornecer diretamente serviços de saúde e o tensionamento que a judicialização causa, né? Especificamente sobre a questão relacionada à judicialização, que é o meu tema que eu vou trazer para vocês, eu trago alguns aspectos aqui que eu entendo que sejam os mais prementes, os mais graves em matéria dessa padronização. O primeiro é esse aspecto, esse foco no aspecto mais liberal do acesso ao direito à saúde, né? Liberal aí no sentido filosófico, né? De acesso ao direito fundamental do cidadão individualmente considerado, né? Ele vem causando o que eu já falei com vocês da questão da padronização excessiva de decisões judiciais. Esse é, para mim, um problema inicial em matéria de prestação da jurisdição, que torna o juiz um mero repetidor de teses, né, e não um julgador de causas. E isso torna toda a nossa atividade praticamente robotizada em matéria de judicialização de saúde. O juiz, o advogado público faz as petições padronizadas, né? O advogado faz as iniciais padronizadas, o advogado contesta padronizado, o juiz dá sentenças padronizadas,
isso, até que ponto isso é, de fato, prestação jurisdicional, até que ponto isso não favorece a ocorrência de fraudes, né, a ocorrência de atuações com desvio de finalidade. Esse é um dos primeiros dilemas que eu acho que a gente sempre tem que estar focado. A gente sabe como é difícil o acesso, principalmente num país com tantas pessoas que necessitam do Sistema Único de Saúde, né, que é um dos sistemas, talvez o sistema mais bem formatado já feito, né, um sistema extremamente bem formatado em sua estrutura de universalização, mas parece que o judiciário ainda tem grande recalcitrância, principalmente em primeira e segunda instância, de verificar que o artigo 96 não é o único artigo que trata da saúde lá na Constituição, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, mas existe também o artigo 198, que prevê um sistema único de saúde descentralizado, escalonado, né? De forma a atender as demandas do cidadão com um pouco mais de planejamento e eficiência quanto à complexidade, ao custo, etc. Né? É muito comum ainda que não se enxergue, por exemplo, a segunda parte do tema 793. Eu sempre eu digo que o tema 793 ele é dividido em dois. Né? Ele reafirma que a solidariedade é um elemento inafastável da judicialização da saúde. Né? O cidadão ele pode exigir qualquer tratamento de qualquer complexidade, qualquer tipo de custo, de qualquer um dos entes federativos, ok. Porém, ele diz na sua segunda parte que é a obrigação do julgador, a obrigação do julgador, né, declinar a competência legal de modo a permitir que o ente, o seu patrimônio, o seu erário afetado por aquele tratamento muitas vezes liminar, ele tem a possibilidade de recomposição daquele erário afetado. Né? Uma coisa é você conceder o tratamento, muitas vezes um sequestro de verba liminarmente, para atender uma necessidade urgente do cidadão. Evidentemente que não vai perecer, não vai perder sua vida, ou vai ter um agravamento da sua situação de saúde, porque o judiciário né, demorou. Né? Outra coisa é você não declarar na sentença, por ocasião da cogressão exauriente, qual é a responsabilidade legal e econômica por aquele custeio. Né? E isso, infelizmente, ainda é muito comum de acontecer, essa omissão, sendo que a gente tem tema de repercussão geral sobre isso há 7 anos, há 6 anos. Né? Então, ainda é uma coisa que ainda acontece muito. Essa renúncia a observar os aspectos republicanos do SUS, né, aos critérios de descentralização criados pelo aspecto republicano, né, pelo Congresso Nacional, ainda é colocado de lado em nome de um acesso praticamente livre e que fica sem uma contrapartida financeira. Um outro aspecto que eu até conversei ontem com a doutora Luciana brevemente, sobre a questão do acesso direcionado a certos privilegiados. Né? É complicado você falar em privilégio quando a pessoa necessita do judiciário para acessar um tratamento de saúde. Né? As pessoas normalmente são todas hipossuficientes, mas existe um déficit ali, ou um maior acesso à informação de algumas pessoas do que outras. Né? Então, aquela pessoa que tem acesso, às vezes econômico, à contratação de um advogado privado, ou aquela pessoa que tem mais acesso à informação e conhece um pouco da jurisprudência firmada, ela consegue judicializar a sua necessidade de saúde e ela faz o famoso fura-fila, né? Ela acaba tendo o seu atendimento à frente daqueles que aguardavam nas filas ordinárias do sistema de saúde. Até que ponto isso é legítimo, né? Até que ponto isso é sustentável, mais do que legítimo. E eu vou tratar sobre isso um pouco mais à frente, né? no aspecto dessa questão de acesso. Também a crítica à padronização, como eu já falei, que é uma crítica antiga, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes teve julgamento sobre isso na STA 175, que é muito emblemático, logo após a audiência pública número 4, né, realizada lá pelo Supremo em 2018, sobre a necessidade do judiciário ter racionalidade na implementação das suas decisões e não ser padronizado. Ver um movimento justamente o contrário. E aí o que me traz ao aspecto central aqui da problemática que me parece causada pela judicialização da saúde, que é a questão do acesso à justiça e do que eu chamo do paradoxo dos municípios de interior. Aí eu vou pedir vênia a todos os queridos colegas para trazer um pouco dessa experiência do interior aqui.
Eu costumo dizer, chamar, né, trazer esse paradoxo do interior, porque quanto mais interiorano é o município brasileiro, né, o município como do nosso vice-presidente Paulo Salamone trouxe aqui o número exato, 5.570 municípios, né, o que torna essa heterogeneidade uma equação difícil de solucionar de uma maneira uniforme, né, a gente sabe como isso é difícil, mas como é que você justifica, eu digo, quanto mais interiorano é o município, quanto menos estruturação ele tem, quanto menos recursos ele tem, muitas vezes, mais ele é demandado por tratamentos complexos. Isso é Travou, doutor Vitor. uma, uma, é um reflexo natural da jurisprudência. Obviamente que na capital a demanda é muito maior. Vocês estão vendo? Então, doutor Vitor, travou o seu vídeo. Acho que se puder retomar um pouquinho a sua fala. Oi. Ah, desculpa, voltou ou continua travado? Vocês estão conseguindo me ouvir, pelo menos? Se me ouvir, já serve. Tá ótimo, então. Mas trancou Espero que não tenha justamente travado quando uma tu estava pose muito falando ruim. do paradoxo dos municípios menores. Perfeito, Então, perfeito, perfeito. volta. Vou retomar nesse ponto. Obrigado, Vanessa. Eu digo que é paradoxal porque quanto mais interiorano o município, mais ele é demandado em matérias complexas. Aí vocês vão me dizer, não, Vitor, mas obviamente não. A capital tem muito mais demandas. Tem, mas a capital possui, por exemplo, hospitais federais, hospitais estaduais, ele possui repartições públicas estaduais e federais, muitas vezes com advogados públicos lotados ali, capazes de receber intimações judiciais validamente. O município não tem nada disso. O município não tem uma repartição federal, muitas vezes. Não tem uma repartição estadual, né? Muito menos advogados públicos. Então, é natural que se desenvolva no cidadão e na própria advocacia privada um sentimento de que é muito mais acessível ajuizar uma ação para pedir um tratamento complexo somente contra o município. E isso, de fato, é o que acontece. O oficial de justiça ele atravessa a rua, né? O fórum, muitas vezes, é na frente da prefeitura, então ele vai lá e gentima o prefeito. Isso acontece muito e acaba, por exemplo, e como a solidariedade permite que o cidadão exija qualquer tipo de tratamento, né? Muitas vezes, inclusive, com base em laudos particulares, que é uma grande crítica também que eu tenho a esse tipo de falta de racionalidade nas decisões, e a falta de núcleos de assessoria técnica, por exemplo, que nas capitais existem muito, nos fóruns e no interior não existe. Então, isso coloca nas mãos, muitas vezes, do médico privado um poder demasiado de influenciar o judiciário. Então, ele vai pedir, por exemplo, uma neurocirurgia. E aí, quem é que vai fazer a neurocirurgia? O município não tem neurocirurgião nos seus quadros. E por quê? Por incompetência do prefeito? Não, porque ele não recebe recursos do SUS para ter esse tipo de tratamento terciário, que é de competência da União e dos estados. O município tem como primazia, né, da sua competência a saúde básica, a saúde preventiva, a saúde familiar, né, que inclusive já há estudos reiterados da Organização Mundial de Saúde de que qualquer tipo de sistema de saúde que queira ser minimamente bem sucedido tem que ter investimento maciço em saúde básica, o que é intuitivo, né? A pessoa que tem prevenção, ela não adoece, ela não adoecendo, ela precisa menos de saúde hospitalar, que é muito mais caro. Então, parece que a pirâmide no Brasil ela é invertida e a judicialização acaba fomentando isso, porque ao retirar recursos da saúde básica para tratamentos complexos sem mecanismos de recomposição, e aí eu volto ao tema 793, né? Você acaba fomentando cada vez mais necessidade por saúde terciária, né? Saúde hospitalar, o que gera um ciclo vicioso no comportamento tanto das partes dos advogados, como também dentro do próprio sistema de saúde. E cada vez o foco decisório, né, vai passando para o judiciário, que também acaba se assoberbando, né? E aí eu trago esses elementos porque para a gente realmente repensar se de fato a judicialização está trazendo um benefício ao cidadão ou ela está fomentando ainda mais problemas para o sistema. Porque, afinal, a gente tem isonomia quando não há um critério objetivo de acesso, ou quem farinha pouca no grão primeiro, aquele que tem
a mais acesso à justiça tem um tratamento e aquele que esperava antes não tem. Existe impessoalidade quando você consegue um sequestro de verba pública para aquisição de um medicamento na farmácia da esquina, sem licitação, ou sem nenhum tipo de preocupação com o erário. Isso é sustentável no prazo, né? Afinal, as leis do SUS, a Lei 8.080, todas as demais que prevê o sistema hierarquizado, ela é prestigiada ou ela não serve para nada, né? Já que nada disso é observado no âmbito das decisões judiciais. E, no fim das contas, a gente tem eficiência, né? Se num sistema como esse, os princípios administrativos eles têm relevância no âmbito da judicialização da saúde ou não tem? Né? Então, acho que aí eu chego encaminhando para o final a essa constatação sobre o papel do advogado público, que, em primeiro lugar, em matéria especificamente ainda voltada para a judicialização em si, de insistir, fomentar em teses e na insistência de que o tema 793 seja cumprido por inteiro. Esse é o primeiro ponto. E isso, por exemplo, eu digo isso porque em Rio das Ostras a gente insistiu muito, e depois de muitos anos de insistência conseguimos fazer com que o judiciário local direcionasse o tratamento da forma exigida pelo tema. O que, ainda que a gente seja instado e seja cobrado, né, tenha sequestros ou bloqueios de verba pública para tratamentos complexos, a gente tem ali um direcionamento num dispositivo de uma sentença judicial que permite a recomposição do erário. Então, ainda que isso não seja o ideal, né, porque o município perde uma verba orçamentária ali que já estava direcionada para outro tipo de planejamento, né, de forma repentina, pelo menos você permite uma recomposição financeira em alguns anos, né? Também, aliado a isso também, desenvolver, e aí eu concordo plenamente com a doutora Patrícia, sobre o foco, né? O advogado público está ali presente na construção de todas as políticas públicas, desde a sua origem, incentivar também que haja um relacionamento institucional com outras entidades que lidam com o tema. A advocacia privada, não digo, porque a advocacia privada busca lucro, mas ao menos a defensoria pública, para que a defensoria pública possa, por exemplo, como a gente conseguiu em Rio das Ostras, sempre incluir no polo passivo municípios e Estado, para que a gente possa, ali dentro daquele processo, já ter um contraditório com ambos os entes, né? E se houver algum tipo de sequestro de verba indevidamente feito em razão do município, conforme as regras legais de repartição de competência, que se possa fazer uma execução nos próprios autos contra o Estado, sem necessidade de uma ação de regresso, né? Não digo nem a União, porque a União iria deslocar né, a competência para a Justiça Federal, mas ao menos o Estado. Então, esse desenvolvimento dessa relação institucional, né, também junto aos tribunais de justiça para a instalação de núcleos de assistência técnica no interior do Estado, né, para que a gente possa ter um apoio do tribunal para ter certeza sobre aquelas demandas, né. Fomentar também aí no âmbito do Executivo, que o Executivo mantenha sempre um controle fino aí sobre os sequestros realizados fora das regras de competência, para auxiliar os advogados públicos nas execuções e nos cumprimentos de sentença e nas ações de regresso que buscam essa recomposição, né, também é bastante importante. E no âmbito também ainda administrativo, fortalecimento o meu mestrado foi sobre justiça administrativa, né? Retornar, né, o foco do fomento das políticas públicas e dos direitos fundamentais do cidadão para a administração, retirar isso do judiciário, então fomentar a construção de câmaras de conciliação e acordos, fomentar essa criatividade, né, na propositura de alternativas, como a doutora Luciana bem disse, no âmbito interno da administração, no âmbito das escolas, né? E no fim das contas, ainda sobre o aspecto judicial, já me caminhando para o final, evitar que o advogado público, por mais que ele tenha demandas demasiadas, a gente sabe, principalmente em matéria de saúde, como a demanda é imensa, eu sei em primeira mão disso, mas a gente não ser contaminado pela padronização, pela falta de racionalidade, e que a gente tenha o foco ainda em analisar as causas o mais especificamente possíveis, especialmente aquelas que causem certas perplexidades, porque isso vai possibilitar o combate, por exemplo, à fraude. Eu trago dois exemplos muito emblemáticos lá de Rio das Ostras, que poderiam ter sido passados despercebidos. O primeiro deles
um pedido da Defensoria Pública, que a gente já tem uma tendência a olhar com melhores olhos, né, por serem advogados públicos né, dentro da sua esfera de atuação, que solicitava transporte para o tratamento de um menino autista na cidade vizinha e pedindo bloqueio de R$60 mil anuais para o transporte. E aí o dilema do advogado público é sempre esse, né? Poxa, mas você está negando o acesso ao transporte para um menininho autista. Eu vejo a perspectiva por outra visão. A gente está tentando garantir sistema para todo mundo, né? Mas, nesse caso específico, conseguimos comprovar, por exemplo, que o transporte por Uber custaria metade, custaria R$30 mil. Então, a falta de racionalidade, e já havia liminar deferida, já havia sequestro. Então, a falta de observância ali causa dilemas orçamentários de alta monta que prejudicam outras pessoas. E outro exemplo muito clássico que eu trago, já extrapolando o meu tempo, eu sei que vocês também devem ter muitos esses problemas de pedidos de home care, né? Isso se maximizou principalmente com a pandemia. E nós tivemos uma série de processos ajuizados pelo mesmo advogado, com o mesmo laudo médico, do mesmo médico, e direcionando o tratamento para a mesma clínica privada. E isso chamou muita atenção da Procuradoria e de cara, nós solicitamos ao Ministério Público e ao Judiciário que averiguasse a potencial existência de fraude. A padronização foi tamanha que isso foi completamente ignorado. Nossos apelos foram ignorados completamente. Após mais de R$1 milhão de sequestros realizados com base naquele laudo médico, saiu uma matéria no Fantástico de que aquele médico específico tinha comprado o diploma. Então, toda a movimentação judicial e todo o desconto de recursos públicos foram realizados com base no laudo falso. Então, são a falta de racionalidade, o excesso de padronização tem esses dilemas aí que eu entendo bastante complicados e acho que a gente pode, sim, através das escolas, através da produção acadêmica, do pensamento crítico, unir, como a doutora Patrícia disse, a experiência prática e teórica para a construção de novas saídas, né? A gente não precisa ficar focado naquilo que já está consolidado, como se aquilo fosse escrito em pedra, porque o mundo é muito mais complexo, muito mais dinâmico do que isso, né? Agradeço novamente pela oportunidade, peço desculpas por passar um pouquinho e desejo a todos aí um bom dia e fico à disposição para qualquer esclarecimento ou comentário adicional. Muito obrigada, doutor Vitor. Excelente exposição, algumas questões aí muito importantes, né? E eu acho que, conectando um pouco o que a doutora Patrícia falou e o que agora o doutor Vitor nos trouxe, me parece que tem uma questão aqui muito interessante, né? Que não só diz respeito à importância do compartilhamento de experiências, não é? Mas também desse diálogo institucional, né? Porque talvez, né, por meio das nossas escolas, em contato com as escolas da Defensoria, com as escolas do Ministério Público e do Judiciário, a gente pudesse criar mais eventos, mais oportunidades de troca, porque muitas vezes o Ministério Público e o Estado têm aquela visão, a administração não faz nada, a administração não quer fazer nada. Às vezes não quer mesmo, mas muitas vezes quer fazer. E parece que aí o Judiciário e o Ministério Público vivem num outro mundo, né? Eles vivem numa bolha lá, no mundo imaginário perfeito, em que tudo funciona bem, e falta a eles entender um pouco as dificuldades, os empecilhos orçamentários, de pessoal e etc. Então, essa troca maior talvez também fosse algo interessante da gente extrair aqui dessa conversa, né? Não só a troca entre nós, mas também construir essas pontes com esses outros atores com os quais nós interagimos, né? Então, muito obrigada, doutor Vitor, doutora Patrícia. Acho que agora a ideia é abrir para perguntas, para comentários, não é isso? Não sei se... Isso. As meninas vão te passar pelo WhatsApp, se tiver perguntas no YouTube, e eu e a Tá, Alice aqui também fazemos esse papel. tá Primeiro, bom. eu queria, então, agradecer muito a doutora Patrícia, né, que é procuradora do Estado, e tem toda essa experiência de formulação
na metodologia, né, para o exame, poderíamos dizer, do exame das políticas públicas. E dizer para o Vitor que é sempre um prazer ouvi-lo, porque essa prática dos municípios do interior, eles precisam ter esse reflexo, porque, na verdade, os sistemas... E quando a gente fala de saúde, a gente poderia estar falando de educação, né? A gente poderia... Os nossos sistemas de políticas públicas organizados na forma vertical como eles são, que tem uma comunicação, mas que ela tem limites, né? Elas reproduzem problemas similares. Poderíamos estar falando de criança e adolescente, né? Na forma que foram construídos os sistemas nacionais. E aí eu queria fazer duas perguntas para vocês para avançar um pouco nessa reflexão, e é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Que é sobre como no Brasil, e talvez eu ouvi também a doutora Luciana, que está estudando outro sistema, também tive algumas oportunidades nesse sentido. Como que no Brasil a gente trabalha esse tema das políticas públicas organizando as nossas estruturas institucionais por uma finalidade, com ganhando mais do que os que estão lá na ponta para executar. Se a gente for contar as fiscalizações, né, Ministério Público de Contas, Ministério Público da União, a organização das procuradorias, a Defensoria Pública, estadual e federal, né? Se nós formos ter um cálculo de quanto custa o meio e o fim, eu não sei se temos esse cálculo, acessei alguns dados, mas não estou muito convencida disso, né? O que vocês pensam sobre isso? Será que nós poderíamos enfrentar alguma coisa em termos mais unificados, né? Mais das instituições que são formadas para isso, porque dividindo eu achei muito interessante a abordagem da doutora Patrícia, quando ela divide em etapas, né, em períodos ali o que aconteceu com as políticas públicas. Nós tivemos todo aquele período da estruturação das políticas públicas e do controle. Mas e esse pós-controle? O que a gente faz com aqueles resultados? Que caminhos nós temos para maturar? E que podemos, né, auxiliar nisso tudo, porque me parece que a gente caminha para um esgotamento desse modelo, né? Desse modelo. Importantíssimo de afirmação, né? Então, foi importante termos, mas ele está chegando no esgotamento, seja orçamentário, seja prático, seja, enfim, né? De distorções, como bem colocou o Vitor na sua abordagem. A outra pergunta dirigida à doutora Patrícia é entender um pouquinho mais essa metodologia, né, da aferição. Eu sei que foi muito rápido, mas agora a gente tem um tempinho aqui porque nós temos aqui, esse conjunto de escolas que hoje se apresenta, tem uma pretensão de procurar fomentar, né, essa sistematização de dados para poder avaliar de cima, né? Não parte de baixo para cima, mas ela precisa, como foi bem apresentado, ela precisa desfocar para a gente conseguir, como advocacia pública, exercer um papel de encontrar os gargalos, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais a metodologia e se tem sugestões para quem está começando agora, não lá em 2010, né? Mas começando agora, quer dizer, separamos por política pública, fazemos esforços, há um esforço a partir de um ponto, enfim, né? Porque esses laboratórios, hoje já seria um caminho, né? Ele poderia ser um impulsionador, né? Mas eu também tenho visto laboratórios que tratam tudo e a gente não consegue, né? Então, eu queria ouvir um pouco da sua reflexão, que já maturou tanto isso, né? Porque é a fase que a gente está, né? E esses dados trazidos pelo Vitor podem ser um caminho de sistematização. Quer dizer, será que pesquisados, enfim,
né? Muito obrigada pela fala de ambos, abre super bem aquelas reflexões que a gente se propõe, né? E muito obrigada, doutora Luciana, por estar aqui conosco. Vamos passar a palavra à doutora Patrícia aí, que a pergunta foi direcionada. Gente, agradeço imensamente as perguntas, né? O tema é maravilhoso. E o Dr. Vitor trouxe o tema da saúde, que é o tema da minha vida, né? Que eu atuei em todas as fases da consultoria. E hoje o problema do município é o problema que eu tenho no Tribunal de Contas, né? Na minha atuação, que é a relação Estado e município. Então, acho que vou tentar juntar um pouco as perguntas da doutora Alicia e de como o Brasil, né? Ela perguntou como o Brasil analisa essa questão das políticas públicas e também como que a gente pode pensar em tantos sistemas. Eu acrescentaria ainda aqui as controladorias, né, os tribunais de contas, ou seja, é muita gente analisando, é muito controle, seja interno, seja externo, né? E eu vou me recorrer à frase, né, aproveitando que você está em Portugal, doutora Luciana, ao professor Vasco, que tem um livro, né, do direito administrativo no divã, e eu coloco que a advocacia pública no divã, políticas públicas no divã. Eu acho que a gente realmente está num clima de crise, e eu acho que cada vez maior. Quanto mais eu estudo, acho que vai ficar mais difícil de ter uma saída, né, de mapear. E, então, eu acredito que, em termos de, respondendo em conjunto, usando a saúde aí como referência, tá? Que, em termos de metodologia, eu acho que a gente tem que fomentar, assim, a sistematização de dados. Eu acho que a palavra nossa-chave é dados, né? A nossa palavra-chave, como eu falei, é engenharia jurídica. A gente tem que aprender a colher dados, e não é só colher, mas é saber utilizar esses dados, né? E para isso a gente tem que se unir. Então é esse que eu vejo nosso futuro em termos de poder da advocacia pública, né? E com esses dados a gente conseguir estabelecer também o papel do procurador do município, o papel do procurador do estado, da União. Muitas vezes a gente brinca também, principalmente na área do contencioso, de um passar a responsabilidade para o outro, né? A gente não quer entrar no tema, mas essa tese da realidade solidária, que eu acho terrível, porque ela, em vez de construir políticas públicas, ela desconstrói, né? A gente poderia entrar em muita parte filosófica aqui da construção desse direito, mas eu acho que ela é complicada. Então, o observatório, doutora Alice, eu entendo que talvez ele deva ser temático. A gente vai ter que caminhar para ver a política pública uma a uma, e eu vou usar a saúde como exemplo, doutor Vitor, tá? Eu tenho visto que essas teses genéricas que a gente usa, elas não atendem ao fim, né? Que o juiz passa, a gente vê como um bloco o problema, o juiz vê como um bloco, todo mundo fica em blocos e a gente não está construindo nada. E lá no Tribunal de Contas, por exemplo, eu pego o fim do processo, né? Ou quando a coisa já deu errada, quando o município já quebrou, quando a coisa já está toda complicada. O que eu tenho analisado lá? Quando a gente investe um pouco na política pública, quando eu passo a analisar um caso, quando eu falo que é um convênio de saúde, mas se eu consigo explicar que é um convênio sobre Santa Casa, e que Santas Casas têm um problema especial, né? Em geral, é o único hospital da região, porque elas estão quebradas, né? Em termos jurídicos, e que eu consigo analisar que existe um projeto social de saúde que eu tenho que revalorizar aquela Santa Casa, uma pessoa jurídica de direito privado, mas para o SUS só existe ela. Quando eu consigo focar em determinados objetos, quando eu consigo mostrar para quem esteja analisando o meu caso as especificidades do caso, eu acho que a gente muda o contexto. Mostra que a advocacia pública conseguiu enxergar aquela política pública, mostra que eu consigo ver com um convênio com uma Santa Casa, eventualmente um convênio com um hospital, com uma faculdade, com uma fundação, não é a mesma coisa. Então, não é tudo convênio, não é tudo contrato de gestão, né? A gente vai ter na área da saúde complementar, como sei nos outros estados, aqui em São Paulo, praticamente só tem saúde complementar, é só contrato de gestão. Quem está cuidando é o particular, que é a saúde, né? E como que a gente vai administrar isso? A gente vai ter que conversar, a gente vai ter que mudar a modelagem, tem que atualizar a modelagem, mudar estruturas jurídicas. Eu acho que o jurídico tem muito cada dia mais, eu vejo que a gente tem muito a oferecer, muito mesmo. E essa conversa com o contencioso, né? Essa conversa entre a gente. Porque eu fui passando rapidamente, né? Eu fui da área da saúde quando começou, os processos de saúde começaram de 2000 e pouco, né? 2000 começou a judicialização. Depois fui para a consultoria jurídica da saúde, tive na grade da chefia durante a pandemia. Então, assim, foi uma época, uma vivência enorme, e hoje eu cuido desses processos do Tribunal de Contas. Então, é o mesmo fato com vários olhares, né? E acho que a senhora está corretíssima, a gente tem que analisar
a caminhar para estudarmos juntos, mas estudarmos de forma específica, tá? Eu gostaria de aproveitar só para, já que o tema é saúde, a gente está promovendo em Porto Alegre, né? Tem alguém de Porto Alegre aqui, né? Eu vou estar aí dia 1º e 2 de abril, a gente está promovendo o primeiro encontro nacional, o sexto encontro de procuradores guias da saúde, que seria muito bom se tivesse a oportunidade de estarmos juntos, nos encontrarmos, né? Que o tema vai ser o tema 1234 do Supremo Tribunal. Eu posso mandar o link. A gente tem, inclusive, 2 revistas publicadas no encontro do ano passado sobre o tema 1234, que talvez já possa iniciar um diálogo aí entre estados e municípios, né, sobre essa dimensão. E também dizer que eu tenho o link de alguns desses textos que eu falei aqui, de metodologia, do contexto da professora Maria Paula, texto que eu escrevi e tal, não sei se eu conseguiria compartilhar, se eu posso colocar no chat, que talvez seja um começo para entender melhor essa estruturação, tá bom? Acho que seria isso. Obrigada, gente. Parabéns. Muito obrigada, doutora Patrícia. Não sei se ficou respondida aí a dúvida, doutora Anis. Sim. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta. Eu estou olhando aqui pelo WhatsApp e não me mandaram nenhuma indagação. Na verdade, só pediram. Ah, então pronto. Luciana, vou te pedir, então, desculpa aí interromper, mas é porque não me inscrevi, né, formalmente. Vou me prevalecer aqui do fato de também estar participando com com a escola, e dizer que o Vitor acabou acolhendo o desafio, indo muito além, né, Vitor? Que ele estava nessa troca interfederativa também, né? A necessidade dessa troca interfederativa entre municípios, estados e a própria União, nas questões que ele coloca como, no interior, às vezes, essa grande dificuldade, o que acaba, né, o assoberbando. Então, a importância dele mostrar essa assimetria até na judicialização da política pública da saúde entre capital e cidades mais interioranas, de que maneira, né, é um novo desafio que o professor Vitor traz em relação ao tema. Gostaria que ele comentasse sobre a questão do consensualismo, que foi o diálogo institucional, na verdade, que resultou na criação de câmaras interfederativas no município do Rio de Janeiro, essa aproximação entre a área, né, e isso foi um pouco, o Centro de Estudos fomentou, mas já existia, que foi trazer quem efetivamente na administração pública cumpre esses mandados e o contencioso especializado, a procuradoria especializada em saúde. Isso fez com que o nosso índice agora de resolução dos casos na via do diálogo institucional, ou seja, antes da judicialização, com a Defensoria Pública do Estado, com próprios representantes do próprio Poder Judiciário, o nosso índice chegou a 80% das causas estritamente municipais. Então, a importância desse diálogo interfederativo e a formação de câmaras interfederativas na área justamente de saúde, né, num movimento de desjudicialização. Esse movimento de desjudicialização a partir do momento que você se une e evita que judicialize algo que, na verdade, a administração tem a incumbência de fazê-lo. Então, esta união da própria administração, da advocacia pública com quem está na ponta da administração, é um sinal, uma métrica, né? Como a Patrícia colocou muito bem, seria uma métrica, Patrícia, para a aferição deste progresso, né, do estudo da interdisciplinariedade e do fomento a iniciativas de consensualismo dentro da advocacia pública municipal, que são também uma nova e benfazeja tendência. E aí eu deixo a palavra com o Vitor, para o Vitor também falar sobre esse diálogo interfederativo, como ele pode ser tão positivo para essa nova posição, né, que também ele colocou, do advogado público, Vanesca também, de realização de direitos fundamentais, né, perpassadas todas as questões, esses paradoxos, também muito bem
colocados, né, sobre como vamos unificar essa visão em relação à política pública de saúde. Obrigada, doutora Alicia. Passar, então, a palavra aqui para o doutor. Obrigado, Luciana. Doutora Luciana, doutora Alicia, muito obrigado pela pergunta. Eu não poderia concordar mais. Primeiro, dizer a vocês que eu ouvi tudo, tá? Apesar da minha estabilidade aqui de internet, eu estou acompanhando pelo YouTube junto, então eu ouvi a fala da doutora Patrícia, eu ouvi agora a doutora Alicia também. É engraçado, a pergunta é interessante porque me remonta a alguns anos passados. Primeiro, eu concordo totalmente com a Valesca que a gente agora está no momento de assentar, né? A gente teve um momento de reafirmação muito, muito forte de direitos fundamentais, o que é importante. Agora a gente está no momento de tentar a implementação de forma mais objetiva e mais racional, né? De forma mais eficaz. Concordo que é possível buscar soluções uniformes e acho que passa pelo consensualismo. Eu até separei aqui em três esferas, né? Primeiro, que é interessante ali trazer essa perspectiva do interior, talvez traga para vocês alguns elementos que vocês não tenham nem costume de observar. A doutora Patrícia falou muito bem sobre o diálogo interno, primeiro, né? Antes da gente partir para o externo, das próprias procuradorias com relação ao seu consultivo e ao seu contencioso. E, de fato, isso acontece muito, né? Dessa falta, essa ponte que não é realizada e cria, muitas vezes, até celeumas internas entre aquilo que é defendido no âmbito administrativo e no que é defendido no âmbito judicial. No interior, isso não ocorre tanto. Na verdade, ocorre, mas a gente tem mecanismos de tentar minimizar. A gente, por exemplo, no Rio das Ostras, quando eu ingressei lá em 2010, a gente tinha essa divisão. E em 2014, com a aprovação da lei orgânica, a gente unificou em razão de matéria. Então, hoje a gente faz as duas coisas. A gente faz tanto a parte de contencioso, aí de saúde, na minha área lá também pega de pessoal, como a parte consultiva. Então, o diálogo é entre nós mesmos, né? Da gente com a gente mesmo. Então, fica mais fácil de ter essa racionalidade interna de teses, né? E de proposições. Obviamente que no âmbito judicial a gente é advogado, a gente vai criar as teses necessárias para a defesa do município, mas facilita muito, né? Você já ter as soluções e os pensamentos feitos ali na parte de consultivo na hora de transformar isso para o contencioso, né? Em relação ao diálogo institucional externo, a experiência com a Defensoria Pública lá em Das Ostras foi muito bem sucedida. Eu concordo plenamente, foi o doutor Roberto, não lembro quem falou, da construção de uma associação que possa ter também esse diálogo institucional com outras entidades dessas esferas. Na verdade, foi a própria doutora Patrícia ou a doutora Luciana, né, que falou, da gente manter esse diálogo também fora do litígio, né, fora do campo da judicialização, para que a gente possa tentar construir conjuntamente esses mecanismos de diminuição de demandas judiciais. Lá em Rio das Ostras a gente tem esse diálogo aberto, a gente, por acaso, tem muito diálogo com a comarca, né, e também com a defensoria. Temos um núcleo lá, além da gente ter a nossa comissão de acordos municipal, a gente também tem uma comissão multidisciplinar, né, interinstitucional, funcionando no fórum. A gente está começando a implementar ela agora, justamente para minimizar, né, as demandas que sejam de baixa complexidade, principalmente aquelas que sejam responsabilidade do município, que o município, às vezes, tem a dificuldade de conseguir conceder para o cidadão, né, medicamentos e tratamentos de baixa complexidade, por exemplo. Então, esse diálogo institucional acho que é essencial e é uma das soluções que eu vejo mais prementes e mais eficazes de a gente conseguir diminuir esse cenário. E, por fim, também as câmaras de conciliação municipais, né? O cidadão criar, né, nele esse efeito pedagógico, dele saber que existe um órgão específico para atendimento de demandas, que muitas vezes lá na ponta, né, ele não tem o atendimento, ele tem algum problema na farmácia ou no hospital, ele pode ir para um órgão específico que vai fazer essa mediação para ele. Isso tem funcionado bem também lá em Das Ostras. Nunca é fácil, né? Existem muitos posicionamentos divergentes. A gente até discutiu isso no congresso desse ano aqui no Rio de Janeiro. Muitos procuradores que não eram fãs dessa consensualidade, achavam que isso não tinha um efeito tão relevante. Eu acredito que é o contrário. Eu acho que a gente tem que focar nisso o máximo possível, porque o fomento e o aumento da judicialização não está trazendo
efeito benéfico, pelo contrário, só está trazendo mais desestruturação, né, do orçamento e das finanças municipais. Muito obrigada. Acho que respondeu a sua questão, doutora Alicia. Bom, eu tenho... Oi, pode falar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Patrícia. Vamos lá. Não sei se na hora de digitarem ficou faltando algumas palavras, mas eu vou ler exatamente como está e depois a gente vê, a gente tenta entender aqui. Gestão e governança de dados voltados à construção de políticas públicas. Como criar uma cultura organizacional voltada à gestão do conhecimento, gestão e governança? Não sei se deu para entender, doutora Patrícia, ou... A voz aqui, né? É uma pergunta bem interessante, na verdade, é a essência da razão dos cursos das escolas, né, que a gente está perguntando, ou seja, a pergunta é por que eu organizo dados e como que eu uso isso numa gestão, né? Então, é aquilo que eu falo, a escola tem esses dois lados, a ideia de gerir esses dados, escolher esses dados, trabalhá-los para a melhora do fluxo interno institucional e também para a melhora do externo, né? Com a transparência, esse diálogo entre nós, como agora o doutor Vitor passou, né? Temos dados concretos fantásticos desse acordo pré-judicial, né? Nós não podemos deixar no judicial, isso é uma política pública institucional fantástica, né? O nosso sonho aqui em São Paulo teve um momento que deu certo, depois as coisas não caminharam tão bem assim, né? É uma política que ela tem a sua evolução. E é isso, eu acho que é essa mesma ideia. Até compartilhei alguns. Por isso que a gente cria essa disciplina na escola, como eu falei, Advocacia Pública 4.0, que a ideia é justamente trazer estudo da ciência, tecnologia e inovação. Não só para fazer os contratos, né, que eu acho que um dos nossos desafios de todos nós é formular esses novos contratos na área de ciência e tecnologia, que envolve o risco, né, e para o advogado público é muito difícil a gente pensar em risco, afirmar um contrato que pode não dar certo como projeto, né? E, por outro lado, também de trabalhar com ciência e tecnologia para melhorias internas do sistema. Não sei se eu entendi a pergunta, se seria isso, doutora, por favor. Eu acredito que sim, eu acredito que era isso, sim. Vamos lá, eu acho que... Deixa eu só esperar um minutinho aqui para ver se vem alguma outra complementação, mas eu acho que era exatamente isso. Eu deixei a bibliografia, caso... É muita informação para pouco tempo, né? Sim. Acho que a gente bateria papo essa mesa o dia inteiro, né? Sem problema nenhum. Mas a gente deixa, assim, né? E eu queria saber também um pouco mais dessa experiência do Rio de Janeiro, do município, né? Quem sabe vocês possam compartilhar com a gente lá no curso, que é isso que eu gostaria que vocês fossem contar para a gente, que é muito importante para o Brasil todo conhecer, tá bom? Deixo o convite aqui no oficial já. Vitor, tem Com certeza. sistematizada essa experiência? Tem relatada? Está escrita? Porque a gente pode, na ISDM, o material que a professora Patrícia já disponibilizou, a gente vai repassar para todos os inscritos, para todos os organizadores, e criar um banco. Nós sempre criamos um banco dos materiais que vieram das pessoas que participaram dos seminários. Então, se tiver, tu nos envia também, que a gente compartilha e vai também para a doutora Patrícia. Tá ótimo, Vanessa. E se não tiver, seria ótimo fazer, porque isso é exatamente a advocacia 4.0 que a gente tanto ouve. Já fica a instigação. Eu acho que isso nos leva a refletir também que como a gente precisa publicizar as iniciativas, né? Porque a gente trabalha muito para dentro, né? E trabalha muito nas carreiras, mas a gente não tem ainda a capacidade de publicizar elas de modo, seja porque não dá tempo de escrever, seja porque não se organiza, porque não prioriza, mas enfim. Só que essa hoje é uma das tarefas, né, dessas novas funções de procuradores. Né, ser lideranças desses processos, né? Para isso, como é que se faz isso, né? Além da atuação, é a sistematização, porque ela dá a estabilização do conteúdo, né? Na medida que tu
escreve, que tu demonstra aquilo, fica sujeito aos crivos e estabiliza, né? Enfim, muito obrigada a todos. Foi uma manhã excelente. Muito, muito produtiva. Parabéns a todos. E acho que não temos mais questões, não é? Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Ah, teve um retorno aqui para a doutora Patrícia. Excelente resposta. Então, acho que ficou muito bem respondido e atendeu aí o que se perguntou. Eu acho que também, da minha parte, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Como disse, né? Entrei aqui meio com a conversa já andando, espero de alguma forma ter contribuído e aprendi muito com os colegas. E queria pedir até desculpas que hoje parece que realmente tudo aconteceu, né? O doutor Roberto teve lá a avaliação na escola e eu tenho uma audiência hoje à tarde da minha banca. Então, infelizmente, eu não vou poder continuar aqui com vocês. Depois da audiência, se der tempo, eu consigo entrar um pouquinho, mas depois também eu tenho uma reunião, ou seja, tudo errado, né? Tudo. Então é uma pena mesmo, porque eu adoraria participar das próximas mesas também, que me parecem muito interessantes. E da minha parte é isso. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada a vocês, Luciana. O fato dela estar lá também, né, Vanesca, mostra que essa ponte que nós temos nas missões internacionais dos procuradores, né, em seus pós-doutorados, em seus doutorados, mestrados, em outras instituições, inclusive fora, né, do Brasil, mostra que também é um elemento que a gente pode agregar aqui nessa troca tão rica de experiências, porque já se retorna dessas missões com um arcabouço, né, ampliado de discussões, e esse leque ele tem que ser retroalimentado dentro dos centros de estudos, através de palestras, através de novos núcleos de estudos. Nós temos um recém-egresso justamente de um desses doutorados internacionais, que agora vai montar um novo núcleo de estudo com base naquele tema que estudara. Então, essa oxigenação também externa, que já existe nos nossos convênios, né, em que os procuradores e outros servidores vão fazer cursos internacionais, pós-graduações stricto sensu internacionais, como isso também contribui, essa visão do direito comparado também pode contribuir para a gente maximizar ainda mais essas trocas que temos feito. Então, Luciana, fico muito feliz de você estar falando aí da Universidade do Minho e que tem uma ótima banca hoje. Obrigada. Eu queria, então, agradecer a todos e a todas aqui e dizer que nós reiniciamos às 14 horas, o tema é Cidades Resilientes e Mudanças Climáticas, e temos depois uma tarde intensa até às 6 da tarde com as demais ODSs. Muito obrigada, então, até às 14 horas.